Estive aqui sábado passado, foi lindo, foi um tempo poderoso. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ficar com o 18 que diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, desde o princípio o Espírito Santo se movia, porque o Espírito Santo é movimento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele atuou de forma específica e temporária. Ele não se manifestou na sua plenitude. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se movia, se movimentava, atuava, enchia algumas pessoas para obras específicas. Bezalel, Êxodo capítulo 31, versículo 1 diz assim: tenho chamado a Bezalel e o enchi do Espírito de Deus para elaborar projetos, trabalhar em ouro e prata e cobre. Bezalel foi cheio do Espírito Santo para uma obra específica de construção. Sansão foi cheio do Espírito Santo para destruir os inimigos. Juízes capítulo 15, versículo 14. O Espírito do Senhor poderosamente se apossou de Sansão. Ele achou uma queixada de jumenta fresca e feriu com essa queixada 1000 homens. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia para uma obra específica e usava homens. Mas Joel capítulo 2, versículo 28, veio uma promessa: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Depois do que? Depois de Jesus, depois da morte e da ressurreição, depois que ele ascendeu ao céu, depois derramarei do meu Espírito. Mas no Novo Testamento, João Batista foi cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15. O anjo dizendo para a mãe: esse menino será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Jesus também teve essa manifestação do Espírito. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas a plenitude só vem quando Jesus vai. E quando Jesus morre e ressuscita, ele chama os discípulos e diz: eu vou para o Pai, mas depois eu vou voltar, eu vou preparar lugar, mas fiquem tranquilos, porque eu vou deixar o Consolador. João 16:7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu enviarei ele a vocês. Então Jesus diz: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos ficaram no dia de Pentecostes no mesmo lugar, esperando a plenitude do Espírito Santo. Essa espera durou 10 dias. Eles ficaram no mesmo lugar. E de repente, quando eles estavam clamando, eles ouviram um som de um vento veemente e impetuoso que encheu todo o ambiente. E eles tiveram uma visão. Eu vou de novo para você se alegrar. Eles estavam buscando o Espírito. Ouviram a voz de Jesus: fica, espera. Quando é? Não importa quando é. Espera, porque vai vir de repente. Oh glória. Então eles estavam esperando, orando: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E eles ouviram um som que mexeu com a casa. Eles olharam para cima e viram línguas repartidas como de fogo. Eu prego há 30 anos, eu sou crente desde quando eu nasci.
E há uns anos atrás, eu lia esse texto errado, porque eu dizia que eles falaram em línguas repartidas como de fogo. Eu já vi muitos pregadores falando que eles falaram em línguas repartidas como de fogo. Mas o texto não diz isso. O texto diz que quando eles ouviram o som, e foi de repente, eu acredito que até o final desta pregação, de repente o Espírito Santo pode te curar. De repente ele pode te batizar. De repente uma alegria encher seu coração e você começar a falar em línguas. Porque a ação do Espírito Santo é livre. Ninguém coloca o Espírito Santo dentro de um potinho. Quando o Espírito Santo quer atuar, ele tem liberdade, ele tem autonomia, porque o Espírito Santo é Deus. Oh glória. Ninguém prende Deus, ninguém controla Deus, o Espírito Santo é Deus. Então os discípulos olharam para cima e viram línguas repartidas como de fogo. É um tipo de visão. Quando eles ouviram o som e viram as línguas, e essas línguas, pastor Zaqueu, batiam na cabeça deles, eles começavam a falar em línguas de outros países. Judeus que começaram a falar em línguas de outros países, línguas que eles nunca tinham estudado, e eles começaram a se movimentar, cair no chão, correr, igual aqueles crentes que quando o Espírito Santo toma, ele cai no chão, vira de ponta cabeça, coloca a cadeira na cabeça, cai no meio da igreja, tem que segurar. Antigamente tinha muito, hoje não tem muito, mas antigamente tinha muito. Os crentes que eram batizados do Espírito Santo eram uns 3 crentes para segurar, porque eles pulavam, se alegravam, queria quebrar os bancos da igreja. Tinha uns que ia para casa falando em línguas, falava em línguas a noite toda, no outro dia não ia trabalhar porque estava falando em línguas, e era uma luta, tinha que orar para parar de falar em línguas, ele ficava falando em línguas uma semana. Meu Deus, isso aconteceu no Atos dos Apóstolos, e as pessoas começaram a dizer, eles estão embriagados, eles estão loucos, eles estão caindo no chão. E aí o Pedro tomou a palavra e diz, o que está acontecendo aqui é a promessa de Joel, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A partir deste momento, nós fomos envolvidos por esta plenitude. A igreja primitiva foi cheia da plenitude. João, na ilha de Patmos, recebeu essa plenitude. A igreja, durante todos os séculos, está participando dessa plenitude. E eu louvo a Deus porque eu sou pentecostal. E você sabe que tem muitos teólogos por aí, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, que quando você fala assim, eu sou pentecostal, ele acha que você não estudou, ele acha que você não sabe de teologia, ele acha que você é um ignorante. Mas eu sou pentecostal do Pentecoste, porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Eu sou pentecostal do Pentecoste. Eu sou do manto mesmo, eu sou do mistério mesmo, eu gosto de vigília, eu gosto de monte. Eu já achei um monte perto da casa do pastor Zaqueu. Tem uma escola lá, tem uma escola que os meninos já estudaram lá. Lá na escola que vocês estudaram virou um monte. Eu gosto de monte, eu gosto de vigília, eu gosto de manto, porque eu sou pentecostal. Eu quero, antes de continuar pregando, dizer à igreja que hoje o Espírito Santo quer nos consolar. É claro, ele já está nos consolando, mas ele também quer aquecer a nossa alma. Quantos querem receber esse fogo do Espírito? Quantos querem sair daqui com a alma aquecida? Será que você pode levantar a mão e glorificar a Deus? Mas quem é o Espírito? Quem é o Espírito? O Espírito é Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 João capítulo 5, 7. Porque 3 são um. Porque 3 são um. Por isso que é difícil entender a trindade, definir a trindade, explicar a trindade. Porque 3 são um. Como 3 são um? E 3 testificam no céu. 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas esses 3
são um. Os três testificam no céu, mas o Espírito está na terra, mas ele é do céu. O Espírito está na terra, mas ele é Deus. O Espírito não contém Deus. O Espírito não é uma força, uma iluminação, uma inspiração. Não, o Espírito é o próprio Deus. Mas o Espírito Santo também é uma pessoa, e como pessoa ele fala. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo intercede. Romanos capítulo 8 versículo 26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem aqui já orou sem palavras? Levanta a mão, por favor. Não, eu vou desenhar, eu acho que tem gente que não entendeu. Quem aqui já orou só chorando, que não conseguia falar? Levanta a mão. Mas lá no céu não chegou no céu chega a lágrima também, tá? Mas lá no céu não chegou só a lágrima. No céu chegou a palavra, porque o Espírito Santo viu o sentimento da sua alma e transformou em palavras. Pode dar glória, porque ele intercede. Quando você não tem palavras, ele transforma a sua lágrima, a sua tristeza em palavras. Mas é o Espírito que convence. Eu sempre digo, por onde eu passo, igreja e pastores, que eu amo ser pregador. Porque eu estou pregando aqui para algumas pessoas. Eu já preguei para 500, para 1.000, para 2.000, para 5.000. Eu sou uma pessoa. No meu público tem médico, tem advogado, tem professor, tem gente de 17 anos, 14 anos, 80 anos. Tem gente douto, indouto, branco, negro, amarelo, incolor. Gente de todo tipo de país, de língua, de nação. Eu sou 5.000 me ouvindo. Eu falo e todo mundo sente, chora, e a maioria diz: Deus falou comigo. Como é isso? Eu estou falando, eu sou uma pessoa falando para 5.000. Cada um tem uma história, tem um sentimento, como é isso? Isto é o Espírito. Porque a minha palavra sai daqui, mas chega no seu ouvido, no seu coração, inspirada pelo Espírito. Eu vou falar um negócio aqui, gente, que é só para quem está no Espírito entender. Eu falo aqui uma coisa e tem várias pessoas que entendem outra coisa. Você entende o que você está sentindo, o que você está passando. Mas eu estou falando português. Mas você entende a mesma palavra de outra forma. Porque quando chega aí, o Espírito é o mesmo. Ele testifica e ele arruma aí dentro essa palavra para te edificar, para te consolar. Porque a palavra é fogo e mistério. Meu Deus. Então o Espírito ele convence. Agora o Espírito se entristece. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito decide. 1 Coríntios 12:11. Mas um só é o mesmo. O Espírito. E esse mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito decide. Paulo diz que o Espírito é que decide o dom específico para cada pessoa. Então eu posso buscar os melhores dons. É aconselhável buscar os melhores dons, mas não significa que o dom que você está buscando Deus vai dar. Porque às vezes o dom que Deus precisa atuar na igreja não é o dom que você está buscando. E como o Espírito é que decide. Agora, o Espírito Santo possui nomes. Primeiro, o Consolador. E hoje ele está atuando fortemente aqui como Consolador. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você pode dar glória a Deus? Então Ele veio há mais de 2.000 anos e está conosco. Não é transitório. Ele está conosco, Ele mora em nós. E olha o que Jesus disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita dentro de vocês, e Ele está em vocês. Então o Espírito é o Consolador. Se você não está sentindo Ele, tem tempo ainda no culto, e depois do culto também, porque Ele está em você. Quando você aceitou a Jesus e confessou Jesus, Ele veio morar em você. Porque Jesus diz que ninguém
que não seja pelo Espírito de Deus diz que Jesus é Deus. Então quando você alcançou a fé, você recebeu o Espírito de regeneração. Ele mora aí e Ele quer manifestar os dons, os talentos, os ministérios. Ele quer manifestar o fruto. E cabe a mim e a você dar liberdade para Ele. Porque o Espírito, Ele não faz, pastor Daniel, acepção de pessoas. O Espírito está disponível para todo mundo, mas Ele faz acepção de atitudes. Tem gente que não quer falar em línguas, tem gente que não quer os dons, tem gente que não acredita nos dons, tem gente que não quer sentir poder, tem gente que não quer sentir nada, tem gente que é religioso, ele vem para a igreja, mas ele não acredita no dom de línguas, ele não acredita no batismo do Espírito Santo, ele é dessa igreja, mas ele fala da outra igreja, ele é dessa igreja, ele não crê no dízimo, ele não crê na oferta, eu não sei o que ele está fazendo nessa igreja, ele podia ir para outra igreja, porque lá é assim, ninguém dá glória, ninguém faz nada, mas aqui o Espírito tem liberdade para atuar. Então o Espírito, Ele não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de atitudes. Mas no tempo que eu tenho hoje aqui, eu sinto que Ele quer atuar, Ele quer manifestar a glória dEle. Quem quer receber essa graça, quem quer dar liberdade para o Espírito Santo atuar, me ajuda a pregar. Levanta a mão de novo assim, dá um glória, diga eu quero. O nome dele também é Espírito Santo, o nome dele também é Espírito de Cristo, o nome dele também é Espírito da promessa. Efésios 1:13, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Mas o Espírito Santo, ele possui símbolos. Primeiro símbolo do Espírito Santo, a água. E aqui eu quero dar uma parada, talvez eu termine hoje aqui. Vai ter mais 3 semanas. João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é importante. Rios de água viva. Rios, não é um. Rios de uma água. Rios de uma água. Rios de água, não é rios de águas. Que também eu li errado. Eu tenho que confessar. Eu falava assim, rios de águas. Não. É rios de uma água. Porque é um só Espírito e um só Deus. Porque essa água é um Espírito. Então não tem 2 Espíritos. Então, porque é rios. Meu Deus, eu estou sentindo graça para pregar. Porque é rios. Porque é dons, ministérios, talentos e frutos. Por isso que é rios. Porque o Espírito Santo, ele atua nos talentos, atua nos ministérios. Quem distribui os ministérios, quem chama é o Espírito. Quem escolhe é o Espírito. Quem atua no fruto, que não é os frutos também, é um fruto. É tipo aquela, lá no Brasil é mexerica que fala, né? Que é uma fruta que tem uns gominhos. É um fruto. Então o fruto do Espírito. 9 dons, então é dons, ministério, talento. Então, é uma água, 4 rios. Aliás, são os 4 rios que saem do Gênesis. Tem 4 rios que saem do jardim. Esses 4 rios representam essas 4 atuações do Espírito. E lá no Gênesis é um só rio. E aqui é uma só água. Aí Jesus diz assim, vamos voltar. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. E olha o texto diz... E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então o texto explica que rio é esse. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então essa água é o Espírito. Aí Jesus disse para o Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso aqui, esse texto tem uma coisa importante. Ele diz assim: quem não nascer da água e do Espírito. Mas o Espírito é água. Então por que água? Água. Porque é água, Espírito Santo. Que essa água do Espírito Santo é a ação do Espírito Santo e é a água do batismo. Então quem não nascer da água, batismo. E quem não nascer do Espírito,
plenitude, não pode herdar o reino de Deus. Aí no mesmo texto Jesus diz assim, porque quem é carne, quem é espírito, letra maiúscula, que é Espírito Santo, é espírito, letra minúscula. Então o que Jesus está dizendo? Quem é Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, se funde com o Espírito, que são o nosso Espírito, porque nós somos Espírito, alma e corpo, alma e Espírito. Então no corpo o Espírito Santo não atua, não vive, não mora. Na alma também ele não mora, porque o corpo volta para o pó. Na alma, que é o sentimento, é o centro das emoções, o diabo tem acesso. Então onde o Espírito Santo habita, mora em nós? O Espírito Santo mora no nosso espírito. Então o nosso espírito é um espaço que Deus criou para que ele pudesse habitar. O espaço que Deus criou para que o Espírito Santo pudesse habitar. Então quando ele fala para Nicodemos, você tem que nascer da água, você tem que ser batizado nas águas e tem que nascer do Espírito, tem que ser espiritual. Porque quando você for espiritual, você vai ter o Espírito, e o Espírito vai se fundir com o seu Espírito, e os dois vão ser um, e aí você vai produzir toda a obra do Espírito a partir do seu Espírito. E aí eu vou explicar, se você não entendeu. Jesus encontrou a samaritana. E Jesus disse para a samaritana, dá-me de beber. A samaritana disse, você é judeu. Jesus diz, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você me pediria água, e eu lhe daria água viva. A samaritana, que era carne, que quem é carne, Jesus disse para Nicodemos, quem é nascer da carne é carne, porque o Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus disse, tem que nascer de novo. Ele falou, eu poderia entrar no ventre da minha mãe. Jesus disse, então, se você fosse espírito, você entendia, mas você é carne, você não entende. Por isso que tem gente na igreja que você prega coisa espiritual e fica voando assim. Ó, às vezes eu olho para a igreja, eu estou explicando, e você vê que a pessoa está voando assim, porque ela está na carne. Então ela tem um bloqueio nela. Ela entende Netflix, entende fofoca, entende previsão do tempo, entende do Barack Obama, do presidente que já foi, outro que apareceu, mas ele não entende da palavra, porque Jesus disse assim, eu estou na sua frente, falando do Espírito, você está falando de nascer de novo, isso aí é outro nível, então, recebe o Espírito para você entender isso aqui. Aí a samaritana, a mesma coisa, eu tenho uma água aí, ela falou, quem és tu? O poço aqui é fundo, o senhor não tem balde, cadê o balde? Ela perguntou para Jesus, onde pois tens água viva? Cadê o balde? Eu tenho um balde, eu tenho um corda, o senhor não tem balde, o senhor é judeu, não era nem para estar falando comigo. Jesus disse assim, então, se você continuar bebendo dessa água aí de Jacó, você vai continuar tendo sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Estou recebendo essa graça e estou tomando posse da mensagem que eu estou pregando. Eu profetizo que nunca mais nós vamos ter sede. Desceu uma quentinha aqui. Quando a gente começa a ter sede, estou querendo beber, estou querendo voltar, estou querendo fumar, estou querendo morrer, é que está faltando água aí dentro. Porque Jesus disse, se você beber da água que eu lhe der, a água original, nunca mais você vai ter sede. Ela falou assim, então me dá dessa água aí. Ironizando, tá? Só assim eu não preciso vir aqui e beber dessa água. Jesus pensou assim, rapaz, eu estou falando de algo espiritual, ela está com um negócio de carnal. És tu maior do que o meu pai Jacó? Esse poço aqui, ficou falando. Agora veja só, ela fazendo propaganda do poço. És tu maior do que o meu pai Jacó? Essa água é boa, cadê a água? Onde pois tens, desafiou Jesus. Onde pois tens água viva? Desafiou Jesus. Onde pois tens água viva? Essa água é boa, o senhor não tem balde, o poço é fundo. Eu quero avisar para o senhor não é daqui, né? Então eu quero só avisar para o senhor que o poço é fundo, tá? Só avisar para o senhor que o poço é fundo. Eu não estou vendo nada de água aí. Essa tal de água viva é uma marca nova. Eu não estou vendo nem balde, nem água, nem marca de água, nem água mineral. Jesus pensou assim, eu tenho que subir no nível do Espírito, porque na carne eu vou ficar disputando teologia o dia inteiro e não vai resolver. Que tem hora quando você começa a discutir com uma pessoa e a pessoa está na carne, não adianta, irmão, para a discussão, porque ele vai ficar falando, eu estou bem, o cara está acabado, derrotado, não toma mais ceia, desviado, você vai falar com ele, fala, eu estou bem, pastor, eu estou ótimo, não, eu estou vendo a sua miséria.
E ela querendo botar banca. Só que essa mulher botando banca, ela tinha casado 5 vezes. Estava no 6º marido. E esse homem não era dela. Ela cansou de casar, falou, agora eu vou ficar com amante mesmo. Quando Jesus apareceu, ela ficou durona no culto. Não, eu sou bem, eu gosto do culto, eu vou na igreja. Toda arrebentada, toda acabada. Só que ela ficou discutindo teologia com Jesus. Porque o Satanás, ele é PhD em teologia, o Satanás. Então, se for discutir teologia com Satanás, você perde. Se você não lê a Bíblia, você perde. Jesus falou, deixa eu subir o nível do Espírito. Aí Jesus olhou dentro do olho dela e falou assim, antes de continuar aqui o debate teológico, que não está dando resultado, vai buscar seu marido. Na hora ela tremeu e falou assim, eu não tenho marido. Jesus falou para ela, então, você agora falou uma verdade, não tenho marido, porque você já teve 5, está no 6º, e esse homem não é seu marido. Ela quase desmaiou na frente dele. Então, pastor Zaqueu, Jesus subiu no nível da revelação para mexer com o coração dela e quebrar o coração carnal dela. E quando Jesus disse isso, ela falou assim, eu estou querendo adorar. Querendo adorar agora. Ela estava querendo acabar com Jesus, agora ela quer adorar. Ela falou assim, eu estou querendo, me deu uma vontade de adorar agora. Oh, glória. Ela disse, meus pais adoram no monte, e os judeus adoram em Jerusalém. Mudou tudo, né? Aonde eu devo adorar? Jesus diz, o certo, olha para que eu estou terminando, o certo é adorar em Jerusalém, porque a salvação vem pelos judeus. Mas está chegando a hora que não será nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim. Não, eu vou interpretar o que Jesus estava dizendo. Porque ela, pastor Zaqueu, adorava no Monte Gerizim. Ela fazia campanha no monte. Nada contra monte, que eu amo o monte. Mas ela ia para o monte, tá, gente? Só para deixar claro. Eu amo o monte. Eu fiz um monte, uma pedra lá perto da casa do pastor Zaqueu. Mas tem gente que vai para o monte, só a graça, compra, não paga. É uma luta, mente para os outros. Tem vários homens e mulheres. Ela ia para o monte, mas ela não vivia trocando de homem. Jesus falou, não vai ser no seu monte, que o seu monte não está resolvendo de nada. E não vai ser em Jerusalém, porque o templo está comprado, o povo não quer saber de adoração, está vendendo e comprando no templo. O templo vai cair, o monte vai acabar. Mas Deus vai, a partir de agora, procurar verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Porque Deus é espírito. Prepara para dar um glória mais gostoso. Deus, aqui que eu queria chegar. O que isso tem a ver com Nicodemos, com o Espírito? Jesus falou, porque Deus é Espírito, letra maiúscula. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, espírito do homem, e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando o espírito do homem se sujeita ao Espírito de Cristo e tem essa fusão, e o Espírito atua, acabou a religiosidade, a mentira, o pecado. Então Jesus diz, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Só um detalhe, que aquela mulher tinha casado 5 vezes, estava no 6º marido, o problema dela era homem. Os 5 maridos humilharam ela publicamente. O 6º não era dela. Ela falou, não vou mais casar porque o caso não dá certo, agora eu vou ficar sem casar mesmo, não acredito mais em homem. Mas ela encontrou o 7º homem. O 7º homem. E quando Jesus falou da adoração, ela falou assim, o Messias, quando vier, vai falar tudo isso pra gente, né? Jesus falou assim, então, sou eu que falo contigo. Irmão, na hora que ele falou assim, eu sou o Messias, o eu sou de Moisés, do monte, ela não aguentou, o cântaro caiu na hora. Não, agora sim, ela partiu para dentro da cidade, gritando, encontrei o homem. Ela falou, enlouqueceu de vez agora, porque os homens acabou com a cabeça dela. Agora ela falou que encontrou mais um homem, já estava no 6º, encontrou o homem. Mas ela entrou de cabeça erguida, o rosto brilhando, e dizendo, encontrei o homem, que falou toda a verdade para mim. Porventura ele não é o Messias? E ela falava assim, ele está no poço, ele está no poço. Agora Jesus disse para ela, se você beber da água que eu lhe der,
vai nascer uma fonte em você, que não é essa fonte de Jacó, que vai jorrar para a vida eterna. Ela vai sair de dentro de você, vai jorrar e vai influenciar. Ela entrou na cidade, evangelizando a cidade olhou para ela e falou, ela está diferente, o rosto dela está brilhando, deve ter um homem, vai que é o Messias, vamos sair para ver. A cidade toda saiu, e quando a cidade toda saiu, encontrou quem? Jesus na fonte, a fonte na fonte. Jesus pregou, eles receberam Jesus e receberam a fonte, e todos saíram dali recebendo a água que partiu a partir da samaritana, que com uma conversa com Jesus distribuiu essa água que recebeu da fonte das fontes, que é Jesus, e que é água, porque o Espírito estava em Jesus e o Espírito é água. Meu Deus, eu quero profetizar que hoje você vai sair daqui jorrando essa água viva que sai do seu interior. E para terminar, Jesus disse para mim, pastor Daniel, igreja, pastores, vocês têm, e aqui eu termino, uma hidrelétrica dentro de vocês. Vocês têm uma hidrelétrica dentro de vocês. Olha para cá, vocês têm uma hidrelétrica dentro de vocês. Porque a energia hidrelétrica é a energia gerada com a força da água em movimento. Vocês estão aí? Lá no Brasil, a energia hidrelétrica, a partir das hidrelétricas, talvez seja 80%, 90% da força, da energia gerada no Brasil. A energia solar é pouquinho, a eólica é pouquinho, mas a hidrelétrica ainda é a força. E como funciona a energia hidrelétrica? As turbinas são instaladas nas barragens da usina hidrelétrica, num desnível. Então você tem a barragem, tem as turbinas num desnível. Aí a água vem com a força e cai dentro da turbina. Quando a água cai dentro da turbina, a água é movimentada. E esse movimento da água transforma a energia potencial em energia mecânica. E a energia mecânica é captada por um gerador de eletricidade. E quando esse gerador de eletricidade capta essa energia, finalmente essa energia é transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica é levada para as torres de transmissão, que chega nas cidades que tem um centro de distribuição, que vai para o poste, que vai para casa, que acende a luz. Mas Jesus disse que também nós somos a luz. Então, no Atos dos Apóstolos, quando o Espírito desceu, ele desceu como dunamis, energia. Então vou repetir para terminar, fique ligado para você pegar isso aqui. Então nós temos uma hidrelétrica dentro de nós, porque a hidrelétrica, a energia hidrelétrica é a força da água em movimento. Então dentro de você tem turbina e tem um espírito que é movimento, que se movimenta desde o Gênesis. O pastor Daniel Nogueira deve ter umas 3 hidrelétricas dentro dele, que quando ele começa a pregar, ele vira um furacão. Eu tenho só uma, você tem umas 3. Irmão, eu tenho certeza do que eu vou falar agora, tá? Pega essa, que é de graça. Porque tem crente na igreja que não sente nada, não acontece nada. Ele não acontece nada. Porque a hidrelétrica está desligada. Porque o problema não é a água tem de sobra. A fonte vai continuar jorrando. Vocês estão aí, gente? Enquanto essa palavra estiver sendo pregada, a água tem. O problema não é o céu. O problema não é o culto. O problema não é Deus. Porque Deus prometeu: se nascer da água, tem água. Então por que tem gente que não tem essa energia, essa força? Porque a energia que é gerada, que vai produzir para fora luz. E Jesus diz que os homens vejam a luz que está em você, e essa luz vai glorificar o nome do Senhor através do seu testemunho, da sua vida, dos seus atos. Meu Deus, levanta a mão que eu vou profetizar para terminar. Que esta noite o Espírito Santo se movimente dentro de você, para que tenha força, energia, para que a luz de Deus possa acender. Uramachandaramaya. Oh glória, eu quero orar com a igreja hoje, pastor Marcelo, pedindo a Deus que movimente as águas, porque no movimento das águas vai ter cura.
Porque no movimento das águas vai ter consolo. Porque no movimento das águas virá autoridade. Eu profetizo que no movimento dessas águas, pastor Zaqueu, virá força, energia. Fechei a Bíblia. Se o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito, e se nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo, e se o Espírito comanda tudo, para que você tenha vida, você precisa liberar a barragem, a força do Espírito, que ela é liberada no Espírito, ela desce para a alma, o centro das emoções, e na alma, ele distribui a força, a cura, as ações, as reações. E tem muita gente que bloqueia a ação do Espírito por conta de ressentimento, falta de perdão, uma série de situações que não há tempo de falar. Mas hoje você tem um poder de abrir essas comportas aí da sua alma e dizer para o Espírito: pode fluir. O Espírito vai fluir na sua alma e vai chegar no seu corpo. E quando chegar no seu corpo vai ter cura, vai ter ânimo, vai ter força. Quem recebe esta palavra? Posso orar com a igreja, pastor? Fica de pé, por favor. Levanta glorificando, crendo nessa palavra. Levanta crendo nessa palavra. Levanta crendo nessa palavra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu creio na ação instantânea do Espírito Santo. Eu creio na ação instantânea do Espírito Santo, pastor Zaqueu. Porque a samaritana não fez curso teológico. A samaritana não batizou nas águas. A samaritana não deu oferta. A samaritana não fez curso de missões. Ela recebeu a água, deixou o cântaro, entrou na cidade dizendo: encontrei uma fonte que mudou a minha história. Eu creio na ação instantânea do Espírito Santo. Eu creio. Quantos creem que até o final desse culto que já está terminando, o Espírito Santo vai fazer a obra? Se você crer, abre o coração. Nós vamos orar agora. Eu quero um teclado aqui, por favor. E eu quero aqui na frente, eu falei para o pastor que eu ia orar todos esses dias, é rápido. Eu quero aqui na frente as pessoas que precisam de uma ação poderosa do Espírito Santo hoje. Você, quem sabe, estava sem força, você estava precisando desse ânimo, dessa energia do Espírito, dessa luz. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que a gente está passando um momento de luto, mas independente de qualquer coisa, você veio aqui precisando dessa força, dessa água. E hoje é o dia de receber. Sai do teu lugar e vem para cá, por favor, aqui. Nós vamos orar juntos. Vem. Você que crê na ação imediata do Espírito Santo, vem orar. Isso, vem orar. Oh glória, oh glória. Vem orar, vem chorar, vem dizer: Espírito Santo Consolador, eu estou aqui. Me dá força, acende a luz. Acende a luz, acende a luz. Liga a hidrelétrica dentro de mim, coloca energia, coloca fogo. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Oh glória, acende a luz, liga essa hidrelétrica, movimenta a água dentro de mim. Oh glória, oh Deus. O Espírito Santo está dizendo que tem profetas aqui, homens e mulheres de Deus, que hoje precisava dessa força para pregar, para evangelizar, para voltar a viver, para dar. Eu estou vendo gente glorificando. E pode falar em línguas. Na hora da oração, o Espírito Santo vai te renovar. Eu sinto que a hidrelétrica vai ser ligada hoje. Eu sinto que essa graça do Atos dos Apóstolos vai te tomar. Fecha os teus olhos. Se vier línguas na tua boca, pode falar em línguas. Se vier lágrimas, pode chorar. Se eu preguei a verdade, o Espírito Santo vai confirmar. É sobre Ele que nós estamos falando. Fecha os olhos, ó Deus. Eu acabei mais chocatamaia. Oh, eu acabei me cantaramai. Eu acabei me cantaramaia. Eu acabei de pregar a tua palavra. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Olha o teu filho, a tua filha aqui na frente, os teus filhos que vieram aqui na frente, se submetendo, se ajoelhando, crendo no poder da mensagem, da palavra pregada. Ó Deus do fogo, ó Deus da água, ó Deus do vento,
Recalapxandaramaia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramachandaramaia. Traga alegria, traga paz, traga o poder, traga o renovo. Pode falar em línguas. Oramachandaramacanderibicandaramas. Oramassurimicandaramaia. Sim, sim. Oracatamassamaya. Sim, Espírito Santo, manda essa água para lavar, para consolar.